Oi, gente, bom dia, boa madrugada. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Tô muito assim extasiada. Tô muito grata a Deus por tudo que ele começou a fazer nesse tempo. Nós estamos no segundo dia, mas por aqui do outro lado da tela, muita coisa acontecendo, gente. Muita coisa linda, muita coisa especial, muita coisa assim que eu não imaginava. Coisas simples, eh, e coisas extraordinárias, mas coisas por qual eu orava já há muito tempo. E aconteceu ontem. Eu não acredito em coincidência, acho que tudo está num propósito divino, né? Tem tempo, tem hora certa para acontecer. E eu acredito também que esse nosso tempo aqui não foi algo que nasceu do nosso coração. Todas as mulheres que estão comigo nesse tempo, eu não acho que nasceu do nosso coração. Eu acho que esse tempo aqui é uma resposta de nós para Deus, mas que nasceu primeiro no coração dele. Eu acho que tudo que aponta para a eternidade nasce na eternidade. Tudo que aponta para o céu nasce no céu. E esse tempo aqui, ele não aponta para as coisas deste mundo, não aponta para as coisas materiais, mas aponta para o que é eterno. E se aponta para o que é eterno é porque nasceu no coração de Deus, né? E ele apresentou esse plano para nós, moveu o nosso coração para isso e nós dizemos sim para ele, né? Glória a Deus por isso. Então, pensando nessa agenda do céu, eu posso crer que estava na agenda do céu que algumas coisas acontecessem por aqui do outro lado nesse tempo, né? E que o cenário desses acontecimentos, o plano de fundo, aliás, desse acontecimento, o fundamento desses acontecimentos, é esse tempo de jejum e oração. Ai, gente, como eu coloquei no título, hoje eu tenho um testemunho para dar, sabe? Eu quero partilhar com vocês que estão comigo nesse, antes de qualquer coisa, antes de contar para qualquer pessoa, eu quero partilhar para quem está comigo nesse propósito, porque eu creio que assim como Deus começou a fazer grandes coisas do lado de cá, Ele vai começar a fazer grandes coisas do lado daí. E nós não estamos buscando coisas, nós não estamos buscando nada além de mais de Deus, lembra? Então, é engraçado que quando a gente começa a buscar mais de Deus, o que eu tenho visto e comprovado e vivido é que quanto mais eu busco de Deus, mais Ele alinha as minhas orações ao seu propósito e mais Ele responde aquelas orações que fazem parte do seu plano para mim. Então, eu começo a ver respostas de orações que estão no plano de Deus, né? Por outro lado, foi só um dia, nós começamos ontem, né? Tem 24 horas agora. Foi só um dia, mas eu já sou capaz de perceber coisas que eu estava buscando, que eu estava querendo e que não é de Deus, não é da vontade de Deus. Então, é um tempo para renúncia. Agora é um tempo para renúncia. Nós estamos vivendo um descortinar do espírito e é um tempo de renúncia, né? Quando o espírito abre os nossos olhos, nós olhamos para o que é real, para o que é verdadeiro, para o que é eterno e nós falamos: olha, eu só quero isso, eu não quero mais nada. Enfim, eu quero contar meu testemunho. Há um tempo atrás, eu comecei a pensar como que a gente perceberia a conversão do meu filho. Como seria isso na vida dele? Porque a conversão na minha vida foi assim, um divisor de águas. Eu não fui criada no lar cristão, então quando eu me converti, quando a luz entrou na minha vida, eh, começou a criar memória. Então eu sei hoje o mês que aconteceu, eu sei o ano que aconteceu, eu sei exatamente o contexto que aconteceu. Porque quando Deus entrou, Deus como divisor de águas separou a minha vida antes de Cristo e a minha vida depois de Cristo. Mas eu ficava pensando na vida do meu filho, como que isso seria na vida de uma criança que é criada num lar cristão. Então, a criança que é criada no lar cristão vai ter um momento específico, vai ser algo progressivo, e eu acho que cada caso é um caso, e eu tive entendimento disso, sabe?
que cada caso é um caso. Mas eu comecei a orar para que Deus marcasse a história do meu filho, por um momento, sabe? Com um momento, para que ele tivesse memória de que exatamente num dia específico, num momento específico, ele sentiu Deus entrar no coração dele e chamar ele para ter uma nova vida. Eu sei que isso poderia não acontecer, mas eu pedia para Deus, porque eu queria que meu filho tivesse memória disso, sabe? Bom, mas eu orei por um tempo e deixei isso aos pés do Senhor. E ontem, gente, ontem no culto de Natal da minha igreja, teve louvor, teve a apresentação da cantata, teve a oração, né? E no final, o meu pastor convidou o irmão dele, que é pastor de uma outra igreja na Espanha, e esse pastor fechou aquele momento, né? Aquele culto ali, com um apelo, né? Com um apelo. Ele falou do verdadeiro sentido do Natal, da gente aceitar Jesus como nosso Salvador, da gente deixar Jesus entrar na nossa vida. E ele fechou com um apelo. O apelo não é comum todos os domingos ter. Na verdade, o apelo nessa igreja onde a gente congrega, foi a primeira vez que eu vi acontecer o apelo a si mesmo. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Porque geralmente meu pastor faz um apelo, né? Fala da importância de termos uma nova vida, de aceitar Jesus, de quem tem interesse por mais Jesus para buscar, né, ajuda, de fazer isso diante de Deus. Mas aquele apelo, aquele momento de vir até a frente e entregar a sua vida para Jesus, não é comum acontecer. E ontem aconteceu, na noite de Natal, 25 de dezembro de 2023, aconteceu, né? O pastor de fora estava ali, com certeza, impelido pelo Espírito Santo, convocou ali à frente aquelas pessoas que queriam entregar Jesus. E nós tivemos 4 pessoas que, pela glória de Deus, para a glória de Deus, pela graça de Deus, entregou a sua vida para Jesus. E uma dessas 4 pessoas foi o Heitor. Então, enquanto o pastor orava, né, antes de ele fazer esse chamado, essa convocação, enquanto ele orava para que Deus tocasse no coração das pessoas, ele foi direcionando, ele foi falando naquela oração de quem aceitava Jesus mudar a sua vida, quem queria ter uma nova vida com Jesus. Eu estava do lado do Heitor, né, eu e o pai estávamos juntos com o filho, e eu ouvi ele falar baixinho assim, sim, Senhor, eu aceito, eu aceito, eu aceito, até que o pastor pediu para levantar a mão e ele levantou, e depois o pastor pediu para ir à frente, ele foi, e depois, e nesse momento, então, ele entregou sua vida para Jesus. Gente, eu nem estava em mim. Eu me lembrei das orações, eu me lembrei de tanta coisa, né? Nós, como mães, a gente não se incomoda e não tem preguiça de dobrar joelho por filho. E eu fiquei pensativa de tantas coisas assim, tantas sementes, né, da palavra que foram lançadas no coração dele. Me lembrei do dia a dia, me lembrei das coisas ordinárias que a gente vai ensinando sobre Jesus, de como a gente vai apresentando Jesus pelo caminho. E fiquei muito grata a Deus por ele ter permitido que meu filho tivesse esse momento, sabe? Muito especial, numa noite que a gente celebra o nascimento de Cristo, então agora a gente celebra a entrega da vida do Heitor, um novo nascimento na vida do Heitor. Foi uma data muito simbólica, é uma data, né? Será a partir de agora ainda mais simbólica para nós e ficou como uma memória de um dia muito especial na vida do Heitor e na vida da nossa família. Então eu quero testemunhar isso para você, porque o fundamento, o plano de fundo nesse momento que o Heitor entrega a sua vida, uma criança de 8 anos entrega a sua vida e reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador, e externa isso publicamente para uma comunidade de cristãos que estão ali contemplando aquele momento. Então, o plano de fundo para isso é isso aqui, gente, que a gente está vivendo na madrugada. Eu não sei dizer por que Deus quis fazer isso agora. Eu não sei dizer se isso é fruto disso agora, eu não sei. Eu sei que isso é resultado do querer de Deus. E Deus resolveu colocar uma cereja no bolo, resolveu presentear não só o Heitor, mas a sua família também, com esse momento, com esse dia, né?
Então, assim, eu creio que quando a gente busca mais de Deus, a gente recebe mais de Deus. E o receber mais de Deus implica em muitas coisas, mudanças, transformações, vidas convertidas, para o Espírito Santo habitar na minha casa, para eu ter uma porção maior de Deus na minha casa. Eu preciso que todos respirem o mesmo ar de santidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para todos respirar o mesmo ar de santidade, todos têm que estar no mesmo Espírito. Então, quando Deus marca a vida do meu filho, nesse tempo aqui, eu percebo isso, que Ele está mudando a atmosfera. Ele está mostrando, minha filha, então a partir de agora nós estamos começando algo novo, algo que nunca foi vivido na sua casa, na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu marido. Gente, e eu não busquei exatamente isso, eu busquei mais de Deus, mais uma vez eu falo, mas quando a gente busca mais de Deus, a gente começa a ver mais de Deus na nossa casa. Então, nós já estamos aqui em 11 minutos, vamos chegar no momento então da palavra e vamos chegar no momento então da oração, né? Nós estamos num tempo de jejum e oração. Conseguiu fazer o seu jejum ontem, foi um tempo muito bom para mim, sabe? Um tempo assim, santo assim mesmo, sabe? De busca intensa mesmo. Foi um tempo de muita gratidão. Mas hoje nós vamos meditar em Romanos 7, nos versículos 12, 13, 16 e 22, parte B. Então, Romanos 7. Desculpa, gente, não é Romanos 7, é Romanos 6. Romanos 6, verso 12, 13, 16 e 22b. Eu vou começar lendo. Diz assim: Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Agora, verso 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Agora, lá no verso 22, parte B. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então, lembra que a gente estava falando de santidade? Quando a gente busca por mais de Deus, nós estamos diretamente e naturalmente buscando por uma vida mais santa, mais parecido com Deus, mais semelhante a Cristo e mais próxima do Senhor. Então, aqui nesse texto da Bíblia, nas Escrituras, nós temos algumas recomendações que é muito importante para a gente nesse tempo que a gente está, principalmente nesse tempo que a gente está buscando por mais santidade. Então, esse texto, vamos colocar de uma maneira prática. Esse texto está dizendo o quê para a gente? Vamos resumi-lo em alguns pontos, né, para ficar mais prático, para a gente entender. Então, primeiramente, as Escrituras dizem: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. Ele não está falando exatamente de coisas específicas, ele está falando de uma maneira geral. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, para que a gente possa entender qual a área da nossa vida, qual parte do nosso corpo que está servindo ao pecado. Então ele fala: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. É na boca que nós temos pecado, é pela boca, é no falar que nós temos pecado. Nós temos falado demais ou nós temos falado de menos. Nós temos orado a Deus e daqui a pouco nós estamos falando mal, reclamando, murmurando. Nós estamos falando mal do irmãozinho da igreja, nós estamos falando mal do nosso patrão, nós estamos falando mal de um colega, nós estamos falando mal do nosso marido. Será que é pela boca que está entrando o nosso pecado? Será que não é pelas mãos, né? Pesquisar na internet coisas ilícitas, ficar conversando através do WhatsApp, coisas ilícitas. Será que é através da nossa mente? Será que é através dos nossos pés nós temos caminhado para lugares de morte? Será qual a parte do nosso corpo que tem ficado inclinado para o pecado? E ele fala assim: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo.
Depois ele fala, não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal. Então, é sobre isso que a gente estava falando anteriormente, né? Qual parte do nosso corpo que, em vez de ser instrumento de santidade, instrumento do bem, para abençoar o outro e para ser abençoado, tem sido transformado em instrumento do mal? E aí depois ele fala, entregue-se inteiramente a Deus. Inteiramente, gente, é não ter reservas. Eu quero entregar minha vida para Deus, mas nessa área específica eu não quero mexer. Na minha profissão eu não quero mexer. Eu não estou disposta a mexer nas minhas finanças para servir a Deus. Eu não estou disposta a mexer no meu círculo de amizades para servir a Deus. Então, acaba que muitas vezes a gente entrega a nossa vida para Deus com um monte de reservas. Então, a gente levanta muros em algumas áreas específicas e esses muros impedem que a gente tenha um relacionamento direto e pessoal e íntimo com Deus. Então, essa palavra está dizendo assim: entregue-se inteiramente a Deus, sem reserva. Tira todos os muros, derruba todos os muros, tudo aquilo que impede e começa a viver uma vida inteiramente a Deus, com Deus. Depois, ofereça seu corpo para fazer o que é certo para a glória de Deus. E oferecer o corpo para fazer o que é certo para a glória de Deus é começar de quando a gente acorda e terminar quando a gente dorme. É isso, em todos os momentos, tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, né? Como Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu vou trabalhar, no que eu vou trabalhar, como eu vou executar as minhas tarefas do trabalho, tem que glorificar a Deus. As minhas conversas no WhatsApp com amigas, as minhas conversas no café com os meus colegas de trabalho, a minha conversa com meu marido, meu relacionamento com meu filho, tem que glorificar a Deus. Então, a gente entende aqui que oferecer o nosso corpo para fazer o que é certo para a glória de Deus é usar tudo que nós temos, cada parte do corpo, o ouvido, os olhos, a mente, a boca, as pernas, as mãos, para glorificar a Deus, para fazer o que é certo. Isso implica, gente, em a gente olhar para nós e pedir para Deus urgentemente por transformação. Porque às vezes a gente acha que o pecado vem só por coisas óbvias, né? O olhar malicioso, a boca, as mãos. Mas às vezes também o pecado entra pelo ouvido. A gente ouve tanta baboseira, a gente ouve tanta coisa ilícita, a gente ouve música que não glorifica a Deus, a gente ouve coisas, né? Programas, pessoas que não exalam o bom perfume de Deus, o bom perfume de Cristo, e nós vamos nos enchendo de tudo que a gente ouve. Então é um tempo para a gente se autoexaminar também, sabe? Depois ele diz, a palavra diz, nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Gente, isso é uma frase que tem que ficar para a vida, né? Nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer. O que nós temos obedecido até aqui? Nós temos obedecido a nossa vontade. É muito complicado quando a gente pensa que eu sempre fui assim, as coisas comigo sempre aconteceram desse jeito. Eu tenho muita dificuldade de pensar ao contrário, porque sempre deu certo. Gente, o que deu certo no passado não é necessariamente o que Deus quer fazer hoje. O que Deus fez no passado ficou no passado. Deus pode estar querendo usar outros instrumentos, outro jeito para fazer agora. E a gente está limitando o poder de Deus, a gente está dizendo não para Deus porque a gente quer que seja feito do mesmo jeito. Nós somos escravos daquilo que nós escolhemos obedecer e muitas vezes nós queremos obedecer o nosso coração. Nós queremos obedecer a cultura de onde nós vivemos, nós queremos obedecer o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam e não o que está nas Escrituras. Nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Então, importa nesse tempo, a partir de agora, sermos escravos de quem? Sermos escravos do quê?
sermos escravos das Escrituras. Gente, que nós vivamos sob a escravidão da Bíblia, porque as Escrituras apontam para a eternidade. Então, nos tornarmos escravos de Cristo é a melhor coisa que pode ser feita. Ele se tornar Senhor da nossa vida e nós nos tornarmos servos dele é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. É que a gente pensa que nós não somos escravos de algo. Ai, nós não somos, eu não gosto desse termo de escravo porque eu não gosto de me sentir preso a nada. Só o fato de a gente pensar isso, nós já somos escravos do nosso pensamento, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção. Nós sempre seremos escravos de algo, ou do pecado, ou de Cristo. E aqui a palavra está dizendo, nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer. Então, nós sempre seremos escravos de algo. Então, importa-nos que sejamos servos, escravos de Cristo, não é? Depois, por último, devemos fazer aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Nós falamos hoje aqui de santidade, nós falamos muito de eternidade, de agenda de Deus, de agenda do céu. E a gente precisa pensar que fazer o que é certo é fazer aquilo que aponta para o que é eterno. Fazer o que é certo, quando você não souber, eu tenho aprendido isso na minha vida. Quando a gente não sabe o que fazer diante de uma situação, avalie sob essa perspectiva. Isso aponta para a eternidade ou não? É fácil, gente, é simples, porque as coisas de Deus são claras e transparentes. Às vezes, como elas acontecem na nossa vida, ficam um tanto confusas para nós, porque a nossa mente não está preparada para desvendar aquilo ali naquele momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Usa essa regra, sabe? Essa regra. O que é puro, o que é santo, o que é verdadeiro, o que é certo, aponta para a eternidade. E numa situação, nós nunca teremos duas saídas que apontam para a eternidade. É uma que aponta para a eternidade e a outra que não aponta para a eternidade. Então, pensando numa vida que aponta para a eternidade, é isso que nós estamos buscando nesse tempo, nós vamos falar então de vida eterna, né? Eternidade, vida eterna. E a vida eterna, gente, a vida eterna começa hoje, pode começar hoje na minha vida, na sua, na vida dos nossos, né? Por quê? Porque hoje a gente pode começar a ter uma vida mais santa, mais parecida com Cristo. E esse tempo aqui nós estamos buscando isso. Nós queremos ter uma vida mais santa, com mais do Espírito, com mais do Senhor na nossa casa. Eu quero ter uma porção maior do Senhor na minha casa, irmãs. Eu quero ter uma porção maior do Senhor na minha casa. Eu quero me deparar com situações que aconteciam e que deixaram de acontecer, porque Deus entrou e mudou. Eu quero me deparar com pensamentos que entraram na minha mente e que antes não fazia sentido, porque Deus entrou nesse lugar. Eu quero viver momentos de pensar, ei, então eu já não penso daquele jeito, eu penso de outro jeito agora. Quer ver uma coisa? Ontem aconteceu algo semelhante na minha vida. Tinha saído para entregar a mensagem de Deus nas ruas e eu estava pensando sobre algo e eu pensei assim, não, não é desse jeito, eu acho que não é, eu acho que me equivoquei. E fiquei com isso na minha cabeça. Depois, quando cheguei em casa, eu orei e fiquei meditando e no final do dia eu tive plena convicção de que eu havia pensado por muito tempo algo simples, assim, algo ordinário, algo do dia a dia. Eu tinha pensado algo errado. E Deus estava mudando ali algumas coisas na minha vida, na minha mente, e Ele entrou exatamente nisso. Aconteceu uma coisa assim rápida na rua e me fez lembrar isso, de algo que Deus entra e muda, né? A gente começa a pensar coisas do cotidiano. Nós começamos a pensar diferente do que a gente pensava antes. A gente começa a perceber que não era bem assim, que era diferente. Então, a santidade, ela começa nesse lugar de transformação. E é hoje, gente, não é amanhã. Nós estamos buscando por mais de Deus hoje. Nós falamos assim, eu quero mais de Deus em 2024.
Mas, na verdade, quando a gente começa a buscar, nós lemos ontem que quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. Então, ontem tem 24 horas que nós decidimos, que nós respondemos ao Senhor, que nós queremos sim mais dEle. E Deus começou a dar uma porção diferente para nós que estamos buscando isso. Depois, a segunda parte, a última parte que eu quero falar aqui é que a santidade é a ponte para a eternidade, queridos. Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. Deus quer que a gente se assemelhe a Ele. Deus quer que a gente use essa santidade dEle para levar-nos para a eternidade. Deus quer que a gente se aproprie desse caráter, dessa personalidade dEle, né, de santidade, para que a gente chegue até a eternidade. Então, a eternidade é uma ponte que nos leva para... A santidade é uma ponte que nos leva para a eternidade. E nós precisamos entender isso, porque enquanto nós estamos fingindo ser santos, enquanto nós achamos assim, mas eu já sou santa, mas mais do que isso já é demais, né, gente? Eu nunca vou ser Jesus Cristo mesmo, então para isso tá bom, né? E a gente vai cultivando o pecado, não é? A gente vai cultivando uma mente que já está débil, que já está atrofiada. A gente vai se tornando um cristão atrofiado, que a gente até chegou num ponto de santidade, de intimidade com o Senhor, mas a gente achou que dali em diante não existia mais nada, então nós estagnamos e nós atrofiamos, porque nossa vida com Deus, ela precisa ser uma crescente. Se ela não for crescente, ela vai atrofiar, ou a gente anda para frente com Deus, ou a gente vai mergulhando mais fundo para estar com Deus, ou a gente atrofia, porque parado na vida cristã não tem como estar. Então vamos orar agora, querida. Medite nesse texto durante o dia. Ele é um texto muito prático que eu acho que vai ajudar muito a gente no dia de hoje, a vencer o dia de hoje, a lidar com o dia de hoje. E eu acho que a palavra de Deus, essa palavra de Deus específica, vai ser uma boa semente para a terra que Deus já tem preparada para a gente viver hoje. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer por esse tempo, por essas 24 horas que nós estamos mergulhadas no Senhor, que nós renunciamos ao nosso sono, renunciamos ao alimento, renunciamos, meu Deus, às nossas vontades, nosso conforto, porque nós queremos mais do Senhor, Pai. Eu quero mais do Senhor na minha casa, eu quero mais do Senhor na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus parentes, na vida do meu filho, na vida do meu marido, na minha vida. Eu quero mais do Senhor na vida das minhas amigas, Deus. Eu quero mais do Senhor no meu prédio onde eu moro, nos meus vizinhos, Pai. Eu quero mais do Senhor na minha rua. Eu quero mais do Senhor em Viseu. Eu quero mais do Senhor em Portugal. Eu quero mais do Senhor na minha igreja, na vida do meu pastor e da sua família. Eu quero mais do Senhor, Pai, na vida da liderança da minha igreja. Eu quero mais do Senhor na vida das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos da minha igreja, Pai. Eu quero mais do Senhor em cada vida que trabalha comigo, Pai, no meu local de trabalho. Eu quero mais do Senhor por onde eu andar. Eu quero ver mais do Senhor, Pai. Eu quero viver o mais do Senhor, Pai. Encha a minha casa, encha a minha vida, encha os meus, Deus, da Tua presença, Pai, da Tua transformação, Pai. Que nós possamos viver um divisor de águas, Pai. Deus, que o dia de hoje seja um dia santo, um dia que aponta para a eternidade, Pai. Deus, Deus, Pai querido, Pai amado, Jeová Jireh, ó Senhor, transforma, Deus, me ajuda nesse dia, ajuda as minhas irmãs nesse dia, para que nós sejamos iluminados pela palavra, Pai. As Escrituras dizem que a Tua palavra, meu Deus, é luz para os nossos pés, Pai. É luz que ilumina o nosso caminho, Deus. E nós queremos que ela abra, meu Deus, o dia de hoje, que ela ilumina, que ela nos mostre onde nós estamos pisando e como devemos pisar e o que devemos fazer. Nós queremos fazer o que é santo, porque nós queremos nos aproximar do Senhor e nos assemelhar com o Senhor, Pai. Mas nós reconhecemos que nós não somos capazes por nós mesmos e por isso nós pedimos a Tua intervenção, Deus. Deus, tira de nós toda presunção, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, Pai, toda inveja, Pai, toda maledicência, Pai, toda promiscuidade, Deus, todo pecado oculto, Deus, que seja revelado, que seja tratado, que seja curado, Pai,
que todas as áreas que tem até agora, todas essas partes do nosso corpo que até agora têm sido instrumento para o mal, Pai. Que o Senhor anule, meu Deus, isso, e que o Senhor transforme em instrumento de bondade, instrumento, meu Deus, de santidade, instrumento de bênção, Deus. Que os frutos do Espírito, meu Deus, esteja conosco nessa madrugada, nesse dia, Pai. Deus, nós queremos dizer que nós queremos mais do Senhor. Pai, eu preciso de mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, Pai. Transforma a minha vida, Deus, transforma a vida das minhas irmãs, todas que estão ouvindo, meu Deus, que estão nessa campanha comigo, nesse tempo comigo, Deus. Chega até a casa delas, Deus. Visite, Pai. Visite seus sonhos, seus projetos, sua mente, seu coração, Deus. Seja com elas, Deus. Que assim como eu tenho testemunhado mais do Senhor, meu Deus, já na minha casa, que elas possam também ter testemunhos do Senhor na casa delas, na vida delas, desse tempo, Pai, nesse tempo, Pai. No nome de Jesus, nós ansiamos por mais do Senhor, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. Nós glorificamos o Senhor, Pai, quando nós aparecemos com o Senhor e nós queremos glorificar o Senhor em tudo que viemos a fazer, todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Querida, tenha um dia santo, um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. Fica firme, resista ao diabo, resista à tentação. E amanhã nós nos encontraremos de novo, se Deus quiser, neste mesmo tempo. Amém? Neste mesmo horário. Fiquem com Deus.